Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série Ansiedade Feminina, Histórias de Cura e Superação. O episódio de hoje, que nós já estamos no segundo episódio, se você ainda não viu o episódio introdutório da série, onde a gente faz um panorama sobre a ansiedade, alguns sintomas, tá bem interessante e riquíssimo, tanto na questão bíblica como psicanalítica. Então, se não viu, olha lá, tá aqui no nosso canal, o introdutório, e também o episódio 1, que nós falamos sobre Marta e a ansiedade por desempenho. Hoje nós vamos para o segundo episódio. Nesse segundo episódio, a gente vai tratar sobre a ansiedade da responsabilidade e a ferida do abandono. Sabe quem é a personagem que, ao estudarmos à luz da Bíblia e da psicanálise, nós identificamos esse tipo de ansiedade também com essa ferida? Esther. Exatamente. E aí o título que nós vamos dar para esse episódio é Quando o céu parece calado, mas o destino grita o seu nome. Fica atenta, fica aqui comigo que Deus tem muito para falar ao seu coração, certo? Então vamos começar aqui fazendo algumas perguntas. Você já sentiu que Deus estava em silêncio justamente no momento em que você mais precisava de uma resposta? Quem aqui já passou por isso? Pelo silêncio de Deus. Você já sentiu que o peso da responsabilidade parecia grande demais para os seus ombros? Mas alguém aqui se identifica? Como agir quando o seu chamado é urgente, mas o medo paralisa e o silêncio parece ensurdecedor? Olha o que nós vamos aprender hoje nessa série, queridos. Então, acompanhe aqui comigo. Só para lhe contextualizar, Esther é um livro, primeiro que é um dos raros textos da Bíblia onde não tem um nome de Deus explícito, certo? Não é citado ali o nome de Deus. E ainda assim, conseguimos ver a mão de Deus em cada detalhe. Então, Esther foi uma jovem órfã, criada pelo primo, o nome do seu primo era Mardoqueu, e ela é colocada como rainha no lugar da rainha Esther, certo? Que depois vocês leiam em todo o livro de Esther, que é fantástico. No tempo em que Esther foi colocada ali como rainha, houve uma conspiração contra o seu povo. E aí, diante do decreto que poderia exterminar os judeus, ela se vê sozinha no palácio, sem um sinal visível de Deus, sem um profeta para lhe trazer nenhuma palavra, e com o peso da decisão que poderia salvar ou condenar milhares de vidas. E aí, quando o seu povo está prestes a ser exterminado, o seu primo, Mardoqueu, desafia. Lá no capítulo 4, versículo 14, ele diz assim, ó: quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Então, o livro não menciona o nome de Deus uma única vez. Um silêncio que para muitos poderia gerar ansiedade, dúvida e insegurança. No entanto, por trás da aparente ausência, a mão soberana de Deus guiava cada detalhe. E nós vamos ver nesse episódio. E fazendo uma leitura psicanalítica, para a gente entender bem o contexto, né? Esse tipo de ansiedade, que é a ansiedade de propósito, de responsabilidade, ela está ligada ao medo de errar, à pressão de corresponder a expectativas e ao peso de uma missão. Alguns sintomas, né? Inquietação constante, dificuldade para dormir, ruminação mental. O que é essa ruminação mental? A pessoa fica sempre pensando, e se eu falhar? E se não der certo? E se eu não conseguir? Isso é uma ansiedade por responsabilidade ou de propósito, ok? Então, a autocobrança elevada são alguns dos sintomas. Qual é o mecanismo psíquico? A ansiedade surge como reação à incerteza sobre o futuro e à pressão de uma responsabilidade maior do que a própria força aparente. Então, por isso que ela surge, diante dessa pressão, e aí a pessoa se vê sem condições e começa a ficar ansiosa.
Como falamos, essa ansiedade pode estar ligada à ferida do abandono. Na psicanálise, a ferida do abandono se forma quando a criança percebe uma falta de cuidado, presença ou proteção, seja física ou emocional. Quem também ainda não viu, nós temos uma série sobre mulheres da Bíblia e suas feridas emocionais, aqui no nosso canal. Você ainda não viu, aproveita e maratona. São 5 episódios de mulheres diferentes, ok? Então, essa ferida, a ferida do abandono, ela gera na vida adulta um medo constante, medo de ficar só. Vem aí hipervigilância para sinais de rejeição e uma dificuldade em confiar totalmente nos outros e às vezes até mesmo em Deus. Por que a gente identifica que Esther tinha essa ferida do abandono? Primeiro, ela era órfã, lembram? Então, ela perdeu pai e mãe cedo e cresceu sem uma base afetiva. Então, esse abandono inicial gerou medo de rejeição, insegurança e uma ansiedade existencial, também ligada ao seu propósito. Como já falamos, fica ali com esse medo, se falhar, se não for suficiente. Então, Esther carrega 2 fatores de risco para essa ferida. Foi órfã desde cedo, então perde totalmente a referência de segurança, e foi inserida em um ambiente hostil, um palácio persa, onde seu valor estava condicionado à aceitação do rei. A ansiedade é que nasce do medo de não estar à altura do propósito, de enfrentar sozinha um inimigo gigante, enquanto o céu parecia não falar. Sério, né, queridas? E aí nós vemos demais quantas mulheres hoje vivem o silêncio de Deus como Esther. Empresárias que precisam tomar decisões sem clareza, não sabem o que fazer, para onde ir, que decisão tomar. Mães que criam seus filhos sem nenhum apoio emocional. Mulheres que carregam responsabilidades familiares, ministeriais e profissionais, sentindo-se emocionalmente sozinhas. E muitas vezes, todo esse contexto gera ansiedade por responsabilidade, ou a ansiedade do propósito. Como você tem um propósito, tem uma responsabilidade e fica com medo de não dar conta. Certo? Então, assim como Esther, elas enfrentam crises onde a falta de respostas imediatas de Deus provoca ansiedade de missão. O peso do se eu falhar, tudo desmorona. Enfrentam o silêncio de Deus, interpretando como abandono, quando na verdade é uma preparação. Quem aí, né? Acredito que todas que me assistem ou que me ouvem conhecem aquela música da Cassiane, né? Quando Deus está em silêncio, é porque está trabalhando. Mas nós temos tanta dificuldade, não é verdade, queridos, em entender o silêncio de Deus como uma preparação. E não foi diferente com Esther. Naquele contexto, ela tinha apenas uma palavra do seu tio, mas era muita responsabilidade. E quantas vezes nos encontramos assim também? Mas aí nós vemos aqui que Esther passa por esse processo de cura e restauração. Esther enfrentou o seu medo. O que ela fez? Ela jejuou, buscou força e se apresentou ao rei, salvando o seu povo. Uma chave espiritual aqui para cada uma de nós. A ausência de respostas audíveis não significa ausência de direção, certo? Nós temos um Salmo 56, versículo 3, que ele diz assim: quando eu estou com medo, confio em ti. Estando eu com medo, confiarei em ti. Então, os nossos medos, temores, não ouvindo a voz de Deus, a gente precisa acreditar que ele continua no controle, certo? Então, o silêncio de Deus não é ausência de Deus. A gente vê isso também no Salmo 46, 10, quando ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ou seja, o fato de eu não estar falando, eu continuo sendo Deus. Então, Esther não teve uma revelação direta, mas Deus orquestrou ali cada evento para que ela estivesse no lugar certo, na hora certa, para tomar a decisão certa. Então,
acolher a nossa insegurança, reconhecer que o silêncio também comunica e transforma a ansiedade, essa é uma estratégia, certo? Então, nós precisamos acolher a nossa insegurança, entender, Senhor, estou com medo, estou insegura, mas esse medo e essa insegurança não vai me paralisar. O medo de não dar conta, o medo da responsabilidade não vai me parar. Eu continuo confiando em Ti. E creio que essa ansiedade vai ser transformada em uma ação estratégica. Vai me impulsionar para fazer aquilo que é certo. Essa deve ser a nossa postura. Então, a cura para a ferida do abandono também passa por reconhecer que Deus nunca nos deixa, mesmo quando não se ouve a sua voz. Isaías 49, 15 a 16 é um versículo assim, muito fantástico, né? Que ele gera em nós muita fé. Olha o que diz. Ainda que a mãe se esquecesse do seu filho, alguém conhece uma mãe? Sei que acontece, né? Mas Isaías está dizendo, ainda que uma mãe se esquecesse do seu filho, eu jamais me esqueceria de ti. Nas palmas das minhas mãos, gravei o teu nome. Já pensou, minha querida? Quando Deus levanta a mão, lógico que isso é, né, uma força de expressão, porque Deus não tem forma, mas o profeta aqui está falando que Deus, ele nunca vai esquecer de nós, porque ele gravou o nosso nome, ele tem o meu e o seu nome gravado na palma da mão dele. Então, se nesse dia você se encontra com medo, ansiedade, insegura, quero te lembrar, tem um Deus que cuida de ti. Tem o teu nome lá, gravado na palma da mão dele, e ele não vai te esquecer. Então, como disse o salmista, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, hoje, o meu desafio para você, entregue o seu medo, medo de estar sozinha, nas mãos daquele que nunca te abandona. Ore pedindo coragem para agir, mesmo no silêncio. E ore também pedindo confiança para perceber a presença dele nos bastidores. Chega um determinado momento que os discípulos pedem, Senhor, aumenta-nos a fé. Então, muitas vezes nós precisamos fazer isso. Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Eu preciso confiar, acreditar que tu estás no controle, agindo ali nos bastidores quando eu não estou vendo. Se você está vivendo o silêncio de Deus, pergunte a si mesmo, qual é o passo que eu posso dar hoje? E eu quero te dar aqui uma chave. Se você hoje, né, está enfrentando um problema, enfrentando a ansiedade por responsabilidade, não sabe o que fazer, eu quero te desafiar a fazer o que Esther fez. Ore, jejue, busque conselhos, né? Conselhos pastorais, mas também aqui eu me disponho, como psicanalista clínica, a lhe ajudar nessa questão da ansiedade, dos seus medos, dos seus temores. E com certeza, minha querida, você não vai ser paralisada. Se inscreve, aciona aí o sininho, você vai continuar recebendo as notificações. Nós temos muito para compartilhar da parte de Deus para o seu coração. Escreve, aciona o sino, compartilha com as amigas, ok? E para fechar, se esse episódio falou com você, eu quero pedir que você digite aqui embaixo, o medo não vai me paralisar. Digita aqui para eu saber que você assistiu até o final, está comigo aqui nesse episódio. O medo não vai me paralisar. E eu profetizo isso sobre a tua vida. Você não vai ser paralisada pelo medo. Você vai viver tudo aquilo que o Senhor preparou para que você vivesse. Mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia. Deus abençoe. Fica atenta, que tem muito ainda. Temos muito a compartilhar aqui no nosso canal. Obrigada.